Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. Bom, Gabriel, eu até, pela ausência de jogos, vou tentar ser sucinto aqui, mas eu preciso dizer que na ausência de jogos eu optei por analisar o trabalho do Zubeldia, como, aliás, né, a direção do São Paulo, já que a direção do São Paulo está analisando o trabalho do Zubeldia, eu falei, cara, então eu vou tentar me desprender da simpatia e da impressão que eu tenho desde que eu vi o Zubeldia ser técnico pela primeira vez na minha vida. Aliás, o Lanús foi eliminado pelo Cruzeiro, mas eu lembro muito da eliminação do São Paulo, do Diniz, pelo Lanús do Zubeldia, ainda na pandemia, aquele gol 50. Lembro, estava no Morumbi com o Zubeldia eliminando o São Paulo com o Rames, Lucas e todo mundo da LDU, da Sul-Americana, ano passado. Então é um técnico que eu acompanho há algum tempo e achei uma ótima contratação do São Paulo. Mas eu falei, vou me desprender dos números, do aproveitamento, da colocação no Brasileiro, da eliminação da Libertadores sem perder, ele não perdeu, nem pro Botafogo ele perdeu. Com a melhor defesa, né? Com a melhor defesa da Libertadores e nem também da eliminação do Atlético, que é finalista da Libertadores. Vou me desprender. Aí resolvi fazer alguns exercícios. O primeiro foi assistir o Moneyball de novo, do Belmonte. Falei, sabe pra quê? Pra mergulhar no personagem do técnico, que é feito, aliás, o Moneyball, quem não assistiu, assista, porque é um filme bem legal. Sim. Que mostra um pouco a cabeça da direção do São Paulo hoje. Tem o Brad Pitt protagonista, mas o técnico é super famoso, é um ator que morreu, o Philip Seymour Hoffman, que é o técnico do time. E eu mergulhei qual é o papel no Moneyball do técnico? E é um papel quase como um estorvo para o projeto Moneyball, né? Ele fica lá, é o cara que... Mas ele tem que engolir tudo que a direção faz de uma forma um pouco diferente do beisebol tradicional. Então, a primeira lição de casa foi assistir o Moneyball para entender por que a direção do São Paulo está com tantos poréns em relação ao Zubeldia. Bom, esse foi o primeiro. A segunda foi assistir a coletiva de apresentação do Zubeldia. Não sei se você estava lá, Gabriel. Tava? Cara, acho que nessa apresentação eu tava viajando, porque eu não tava na coletiva do Zubeldia, acho que na inicial, salvo engano, Acho né? que teve um jogo fora. Exato, teve um jogo fora de casa, Isso. exatamente, por isso. Aí, companheiros, é aquilo, né? Tem a introdução do Casares. Na entrevista estavam todos. Estava Rui Costa, Muricy, Nelson, Belmonte, Casares. O Casares inicia, apresenta o Zubeldia e fala: nós estamos contratando um técnico que a gente queria há algum tempo para fazer um trabalho de médio a longo prazo. Aí, cheque. E aí, eu fui... o terceiro exercício foi reviver esse momento do São Paulo, quando o Zubeldia foi apresentado. O São Paulo tinha sido eliminado do Paulista recentemente pelo Novo Horizontino, com o Rames recusando a bater pênalti. Sim. Tinha perdido os 2 jogos do Brasileiro de pontos corridos e tinha perdido a estreia pro Tajeres na Libertadores. Tinha perdido 4 dos principais jogadores, 3 no jogo contra Talheres, Lucas, Rafinha e Rato, por tempo indeterminado. E logo depois da estreia do Zubeldia, perdeu o Pablo Maia. 4 jogadores fundamentais do time do Dorival. Ainda teve a questão do Alisson. Aí eu fiquei pensando, cara, eu assisti o Moneyball, a entrevista de novo, lembrei o que era o São Paulo quando o Zubeldia chegou, eu falei, cara, eu tô mais convicto ainda que o Zubeldia faz muito mais bem do que mal. E o ano do Zubeldia é muito melhor que o ano da direção e que o ano dos jogadores do São Paulo, dos principais jogadores do São Paulo. Eu não vejo nenhum motivo, mas zero motivo, para discutir a permanência do Zubeldia para o ano que vem, ainda mais porque ele tem contrato. E acho que as questões do São Paulo atual, os jogos e tal, eu acho que o São Paulo fez um bom jogo contra o Vasco. Ah, o Vasco é um lixo, beleza. As últimas 2 partidas o Vasco ganhou. Empatou com o Atlético, quase levou para os pênaltis. Tá? Então, lixo. E o Criciúma, 2 times ganharam em Criciúma. Eu não conto com vitória fora de casa. Nós somos numa época que o São Paulo é inofensivo fora de casa com qualquer treinador. E esse ano tá melhor do que era sempre. Então, cara, empate em Criciúma. Dorival, né? O Dorival ganhou uma partida do Bahia. Com o gol do Caio Paulista aos 92 no contra-ataque. E aí a gente junta tudo. E hoje você estava na coletiva e nós estamos acompanhando o plano pés no chão, contrata pouco e tal. Faz ainda menos sentido discutir a questão do treinador, porque o time do São Paulo não vai ser forte o ano que vem. Vai ser o time do São Paulo
sexto, se terminar em sexto, é um time para sexto. O São Paulo, o Inter e o Flamengo empataram. Bom resultado. Eu acho que o São Paulo, a minha projeção, não pega os dois. Os jogos dos dois são mais fáceis que os do São Paulo. O São Paulo dos 7 ainda tem 4 fora, né? Inclusive o confronto direto com o Bahia. O São Paulo não pode deixar o Bahia colar. E se terminar em sexto, beleza, pode até ir para a fase de grupo se abrir G8 tal, aquela coisa toda. Esse é o limite do time do São Paulo. A impressão que o São Paulo pode jogar mais, ela é uma impressão, eu acho, discutível, pelo elenco que ele tem, pelas possibilidades que ele tem. É claro que se o técnico vai permanecer, para finalizar essa longa primeira explanação do Zuba Lover, se o técnico permanecer com pré-temporada, aproveitando um pouco da base, mudando algumas coisas de sistema, pensando em outras situações que não pôde fazer, embora eu acho que ele tenha feito alterações importantes desde o Cuiabá, como fez alterações importantes desde que tomou de 4 do Vasco. Quando ele tomou 2 bofetadas, ele mudou. Eu acho que a tendência é que o São Paulo, mesmo com esse elenco limitado que tem, mesmo sem o Wellington, sem lateral até agora, seja um pouco melhor o ano que vem por conta do técnico, não por conta da direção, nem por conta dos jogadores do São Paulo, que eu acho limitados, bons, mas com limite claro em relação aos principais times do Brasil. E é claro que assim, como Arnaldo, como qualquer treinador, a gente reclama, lógico, ele tem as teimosias, convicções, todo treinador claro. tem. A gente reclama, às vezes, que ele demora muito para mexer, faz parte, tem as insistências ali e tudo mais. Mas você não acha que, assim, guardadas as proporções, não rola do Zubeldia ser vítima da expectativa que ele próprio cria, igual, de novo, guardadas as proporções, igual o time do Diniz, que ninguém esperava o time do Diniz ser campeão brasileiro. De repente, São Paulo arranca, briga pelo título, cai, que foi... A Aguirre também sofreu disso. A Aguirre também um pouco, né? Foi um absurdo ele tirar a Aguirre. Eu não diria até hoje. E a gente vê esse modus operandi meio se repetir. No caso do Diniz, eu acho que até teve outras questões. Mas assim, o São Paulo ele cria uma expectativa que ninguém tem. Aí ele começa a brigar por um título e a gente fala, pô, era pra ganhar. E não era pra ganhar, não é que não tinha time pra ganhar, se for ver friamente. Uhum. Hoje não rola algo mais ou menos na mesma linha? É um bom ponto, cara. Eu acho que talvez essa expectativa para esse ano tenha sido turbinada pelo título da Copa do Brasil, que, de novo, aconteceu num momento... É como se fosse um mês de Copa do Mundo, e o São Paulo teve foco, algumas circunstâncias favoráveis. Lembrando, o Corinthians vende o principal jogador entre uma semifinal e a outra. O São Paulo contrata o principal jogador entre uma semifinal e a outra. O Flamengo estava uma bagunça na final. Não estou tirando o mérito do São Paulo. Pelo amor de Deus, o São Paulo mereceu muito vencer a Copa do Brasil. Mas não era um time que ia lutar pelos principais títulos por conta daquela conquista. Eu comparo a conquista do São Paulo com a do Fluminense do Diniz. Uhum. O São Paulo e o Fluminense eram cartas fora do baralho e trazem para o ano seguinte essa expectativa. Não estavam entre os principais times do Brasil. Acho que a diferença em relação à expectativa do Diniz, a do Aguirre, é que o Zubeldia não liderou o campeonato em nenhum momento brasileiro. O São Paulo não esteve entre os principais times e o São Paulo está no mesmo lugar no campeonato praticamente todo. O São Paulo não teve quedas nesse campeonato. Parece que a direção do São Paulo quer que o time caia. E até agora não caiu do G6. Né? É um campeonato super regular. O campeonato do Diniz foi mais... Né, uma ascensão vertiginosa, título do primeiro turno, assim como o do Aguirre, que estava perto, e depois uma queda. A do Diniz chegou a um precipício. Uhum. Não é o que está acontecendo esse ano. E não dá sinal do que vai acontecer esse ano. Levando em consideração aí outros detalhes. O São Paulo não joga no estádio dele há 50 dias, Jesus Cristo. O São Paulo não joga no estádio dele, é um dos melhores mandantes do campeonato, é onde o São Paulo é forte, há 50 dias. Né? Então, algumas coisas você tem que colocar nessa balança para a expectativa, e também a minha missão, é que eu falo sempre, a minha missão é deixar o torcedor com o pé no chão. Que é onde o São Paulo vai simplesmente não iludir o torcedor. Passar a real para o torcedor. E o que eu acho que hoje, Gabriel, só pegando um pouco da questão, eu sinto, não sei se vocês sentem, vocês estão todas as semanas conversando com várias pessoas ligadas ao São Paulo, sentindo o termômetro dos chats, da repercussão das redes sociais.
Depois que começou o processo de fritura, o Zubeldia começou a ser olhado de uma outra forma. Sim. Não existia quem estava no Morumbi contra o Botafogo na eliminação da Libertadores. Não teve um porém para falhar sobre o treinador. O William Gomes começou o jogo, não aguentou o rojão, que era natural, teve que ser substituído, e os melhores jogadores do São Paulo falharam miseravelmente no jogo. Tinha uma hierarquia de responsabilidades no jogo contra o Botafogo, o Zubeldia estava lá em 6º, 7º lugar. Agora, essa desconfiança, essa falta de convicção sobre o trabalho do cara, é claro que transborda. Então transborda, e hoje você vê, teve o Cuiabá, que foi um lixo, assim como o jogo contra o Vasco, mas aí, a partir do jogo com o Cuiabá, já saíram o Rato, o Rafinha. Ele já, assim como depois de São Januário ele mudou. Começou a botar um time mais leve e acho que vai insistir com essa situação até o final. E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que tá aqui embaixo na descrição.